FGV 2024. O TCU, aí, ó, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Tem sede no DF, compõe-se de 9 ministros, nomeados pelo Presidente da República, dentre os quais 1/3 mediante aprovação do Senado e 2/3 indicados pelo Congresso. Tá. Isso aqui é coisa de Constituição lá do Tribunal de Contas. Junto ao tribunal. Que tribunal? Isso aqui. Ele fala tribunal, mas também não faz parte do Tribunal de Contas, não faz parte do Poder Judiciário, ou seja, não é atividade jurisdicional em que pese o nome tribunal. Também não é tribunal, entendeu? Não é tribunal, é só no nome. É igual o MP junto ao Tribunal de Contas, também não é mais no nome. Junto ao tribunal, no caso TCU, funciona um Ministério Público especializado. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas também é chamado assim, tá? Ministério Público especializado. Também é um sinônimo. Composto por um procurador-geral, 3 subprocuradores gerais e 4 procuradores. Isso é uma organização do MP junto ao TCU. Sobre o Ministério Público especializado a que se refere o texto, assinale a afirmativa correta, letra A. Possui autonomia financeira e administrativa? Não. Deixa eu marcar aqui. Não possui. Não tem iniciativa, não tem proposta orçamentária, não. Ele faz parte do Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas que administra ele, não é ele que se administra. Então. B. Possui personalidade judiciária, inclusive para propor ações de inconstitucionalidade? Não. O que é personalidade judiciária? Não é personalidade jurídica. Personalidade jurídica é pessoa jurídica. Nenhum deles é. Nem o MP estadual, nem o da União, nem o eleitoral, nem o junto ao Tribunal de Contas. Nenhum deles é pessoa jurídica. Todos eles são órgãos. Agora, personalidade judiciária é a capacidade de você entrar com um processo na justiça. O Ministério Público, apesar de não ser pessoa jurídica, ele é autor de ações judiciais. Ação civil pública, ação penal pública. Aí você fala, mas só quem é pessoa física ou jurídica que pode entrar com um processo. Pois é, o Ministério Público não é pessoa jurídica, mas pode entrar com um processo. Porque ele é dotado de personalidade judiciária. Né? A lei vai definir, a Constituição e a lei vai definir em que processo ele pode atuar, também nem em todos. Mas o MP junto ao Tribunal de Contas não tem personalidade judiciária. Ele não pode promover ações judiciais. Letra C. Possui autonomia para gerir e prover seus recursos humanos? Isso é administração. Não tem autonomia administrativa. Inclusive contra o pessoal, não tem autonomia administrativa, está fora. D. Ao Ministério Público junto ao TCU se aplicam os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Não está falando ali das garantias, vedações, não fala lá, 130? Direitos, vedações e forma de investidura. Então lá, os direitos, os mesmos direitos. Então tem unidade, indivisibilidade e independência funcional. Letra E. Poderá ajuizar ação civil pública? Não tem personalidade judiciária. Né? E outras ações de tutela coletiva? Não. Perante TCU, não. Após ficar inconformado com uma reportagem que mencionava que determinado agente público não poderia perder o cargo, senão em decorrência de sentença judicial transitada em julgado, diante da vitaliciedade assegurada pela Constituição, Ptolomeu decidiu entender melhor tal garantia, vindo a tomar conhecimento de que ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício, né, apenas para os cargos estabelecidos na lei maior a Constituição, entre os quais é correto apontar o de promotor de justiça. O promotor, o procurador, né, que é membro do MP, o juiz tem também, mas é outro ponto, e ministro do Tribunal de Contas, né, ministro ou conselheiro do Tribunal de Contas também tem, só esses. Defensor público não tem, delegado não tem, procurador de Estado e analista judiciário, coitado, analista também não tem, então promotor de justiça, vitaliciedade. 3. Ana é promotora de justiça na comarca Alfa. Instaurou o procedimento investigatório criminal para apurar a conduta de João, filho de um influente político que tinha sua base eleitoral na região. Ó, a Ana, a promotora, está investigando o filho de um influente político, criminalmente. Insatisfeito com a postura de Ana, parece que ela está falando alguma coisa errada, né? O político solicitou que sua assessoria analisasse se a promotora pode ser removida compulsoriamente, obrigatoriamente, do seu órgão de execução, sendo-lhe respondido que não, ela tem o quê? Inamovibilidade. Então, letra A. Sendo respondido que a garantia da inamovibilidade veda a remoção compulsória de Ana. Sim, em qualquer hipótese. Aí não. Vai bonito até aqui. Daqui para lá, em qualquer hipótese não, porque tem interesse público, votado pelo órgão colegiado, Ministério Público, a maioria absoluta de seus membros. Então não é em qualquer hipótese. B. Apenas o Procurador-Geral de Justiça
pode decidir pela remoção? Não, não é o PGJ que decide, não, é o órgão colegiado. Apenas o Conselho Nacional do Ministério Público pode decidir? Não, é o órgão colegiado. D. Apenas por decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por motivo de interesse público, pode ser determinada a remoção compulsória de Ana, sim, é a inamovibilidade dela. E letra E, apenas por decisão do Procurador-Geral de Justiça ou do órgão colegiado? Não. Então ficou letra D. Porra, essa 4 é legal. Falei até a palavra. Maria e Antônia, estudantes de Direito, travaram intenso debate a respeito do alcance da garantia da vitaliciedade. Ao final, concluíram que essa garantia, vitaliciedade, é adquirida após 3 anos de efetivo exercício? Não, 2 anos. 2. Permite que o agente ocupe o cargo até que decida dele se desligar ou venha a falecer? Não, tem sentença judicial, transitada em julgado, que pode extinguir, né? Pode tirar o cargo dele. Então aqui a 2 também está errada. 3. Exige sentença judicial transitada em julgado para que seja decretada a perda do cargo? Sim, a 3 sim. 4. Assegura a permanência do agente no órgão que ocupa, salvo decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público por motivo de interesse público. Aí tu pensa assim, professor, tem isso, né? É garantia no órgão, salvo decisão do órgão colegiado, do MP, por motivo de interesse público e tal. Tem isso, né? Tem, mas olha o que a questão está perguntando. Está perguntando sobre vitaliciedade. E o item 4, ele não fala de vitaliciedade, ele fala de inamovibilidade. Então 4 também está fora. Apesar de estar bonitinho aqui, mas está certo. Está certo com relação à inamovibilidade, mas está errado na questão, porque a questão fala sobre vitaliciedade. Então só tem a 3. Apenas a 3. Letra A. Coisas de FGV. 5. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Sobre tal instituição, analisa as afirmativas a seguir e assinale V ou F. Tá. Diferente do Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual, cuja escolha se dá primeiro a partir da formação de uma lista tríplice entre membros da instituição, que depois é encaminhada para o governador do estado escolher um dos 3 integrantes. Verdadeiro. Próximo. A destituição do Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, não é admitida pela Constituição? Errado. É admitida sim. Maioria absoluta do Poder Legislativo. Então, aqui é falso. Por causa do princípio. Conquanto o Ministério Público seja considerado constitucionalmente uma função essencial à Justiça, diversas de suas atribuições se dão no plano extrajudicial? Sim. É uma função essencial à Justiça, né, a função jurisdicional. Você tem muita atuação do Ministério Público perante o Poder Judiciário, mas não é só ali. O inquérito civil, as investigações criminais, requisição de diligências investigatórias no inquérito policial, tem um monte. A proteção, o controle externo da atividade policial, a proteção dos indígenas. Então aqui é verdadeiro. Muitas delas se dão no plano extrajudicial. Então verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Outra, a Constituição do Estado Alfa foi alterada e passou a dispor que membro do Ministério Público do respectivo Estado integraria o Conselho do Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Essa aqui foi a jurisprudência que eu trouxe, que eu comentei. A Constituição de um Estado, pode ser do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, alteraram a Constituição e colocaram lá que o membro do Ministério Público daquele Estado vai integrar um Conselho do Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Surpreso com o teor dessa alteração, Joana, presidente de uma organização da sociedade civil que também tinha assento no colegiado, nesse mesmo conselho, consultou o seu advogado a respeito da compatibilidade do referido comando com a Constituição de 88. E o comando aqui é certo. Então a jurisprudência já julgou, já decidiu, olha, pode ser, sim, entra ali na exceção do 129, inciso 9, lembra lá? Vamos voltar lá. 129, inciso 9, Cabe ao Ministério exercer outras funções, além dessas aqui, que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Está falando de meio ambiente, é conferida a ele, né, ao Ministério Público,
através da Constituição do Estado e tem a ver com a finalidade do Conselho do Fundo Estadual. Então, a jurisprudência aceitou isso, né? Tudo bem. Então, o advogado respondeu a Joana que o comando, letra A, não poderia ser inserido na Constituição Estadual? Poderia sim, já que a matéria é própria da lei orgânica do Ministério Público. Não. B. Importa no exercício de uma segunda função pública pelo membro do Ministério Público que é vedado. Aí você tem aquilo que eu falei. A função pública, uma segunda função pública do MP é permitida para magistério, mas dá o abrandamento, né, no 129, inciso 9, porque ele coloca outras funções desde que tenham compatibilidade com a finalidade. Então a letra B também está fora. Né? C. É harmônico com a Constituição da República desde que a atuação do membro seja remunerada. Onde está escrito isso? Considerando o princípio constitucional que exige o pagamento pelo trabalho realizado. Não tem nada a ver com isso aqui. E a letra A fala, isso aqui é própria da lei orgânica do Ministério Público. Não tem nada dizendo que tem que ser na lei orgânica do MP. Pode ser na Constituição do Estado, não tem problema nenhum. A letra D. Não infringe vedação estabelecida na Constituição da República. Sim. Desde que, entre outros requisitos, a participação se dê a título de exercício das atribuições institucionais do MP. Bonito. Tem a ver com a finalidade da instituição MP. Exatamente assim foi a decisão, né, da jurisprudência. A atuação do referido fundo é incompatível com as funções institucionais do Ministério. Não, errado. É compatível sim, tem a ver com defesa do meio ambiente. E já decidido pela jurisprudência. 7. A estrutura administrativa do Estado brasileiro possui peculiaridades constitucionalmente definidas, considerando seus poderes independentes, suas atribuições e funções. A esse respeito, é uma atribuição do Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses do âmbito dos direitos sociais e coletivos, independentemente de provocação. Sim, letra A. Isso aqui tem mais a ver com o primeiro vídeo, né, com a parte inicial, mas tem mistura aqui. Né? Ele pega a parte da primeira aula, do primeiro vídeo, mas pega a parte dessa segunda aula também. Então a letra A está certa. Professor, mas está dizendo que é independentemente de provocação. Está dizendo, mas está implícito. Né? Não está dizendo, mas está implícito. Porque não tem que toda hora alguém botar o Ministério Público para funcionar. Ele já tem que agir de ofício. Né? Ele já é... o regime democrático está sendo violado. Aí o Ministério Público, não, vou esperar alguém me provocar. Não, ele já é a função dele, já é obrigatório, tem que ir lá. B. Propor leis ao Congresso, entre elas o orçamento? Não. Editar em caso de emergência medidas provisórias? Também não. Medida provisória é chefe do executivo, isso aqui também é chefe do executivo. C. Realizar atividade jurisdicional de resolução de conflitos? Não, atividade jurisdicional é o poder judiciário. Resolver conflitos mediante provocação das partes é poder judiciário, atividade jurisdicional, função típica do judiciário. D. Representar o país internacionalmente e manter relações... não vou nem comentar. Ser o guardião da Constituição? Não, esse aqui é o STF, queridíssimo Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, ou deveria ser. Né? Então aqui, letra A, segundo alguns. E a oitava questão. A Constituição da República estabelece que o exercício do controle externo da atividade policial... controle externo da atividade policial é o quê? É o Tribunal de Contas? Não vou nem ler tudo. Não. É o Judiciário? Não. É o Ministério Público. Opa. Vamos ver se tem mais aqui. É a Defensoria? Não. É o Legislativo? Não. Não precisa nem ler o resto. Troço enorme. Passa para a próxima questão, filho. Não perde tempo, não. Acabou.